Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, os analisadores sintáticos preditivos, eles tentam saber qual é a produção que vai ser executada na sua gramática, dado algum símbolo que você vai ter na entrada. Então, eles não precisam saber da expressão toda para saber qual é o resultado, né? Então, você não precisa dizer qual é a sua expressão total que você quer reconhecer. Você só precisa dizer quais são os próximos símbolos que você vai ter que analisar, que aí ele vai tentar derivar, né? E aí a gente, como eu tinha dito, a gente usa aí essas duas funções que a gente viu na aula passada, que é o primeiro e o seguinte, né? O first, que é o conjunto de todos os símbolos que eu consigo alcançar, e o follow, que seria quais são os símbolos que podem aparecer imediatamente após aquele não terminal que eu vou tentar reconhecer, certo? Então, as tabelas sintáticas, a construção da tabela sintática, né, da análise descendente, ela se baseia em que você tem um conjunto de terminais e não terminais, onde você vai casando os terminais com o símbolo da sua entrada e vai fazendo as produções dos símbolos não terminais, as derivações dos símbolos terminais, de uma maneira que ele gere esses símbolos terminais que você quer reconhecer, né? Então, como é que a gente faz uma tabela sintática descendente, certo? É, Preditiva descendente. A gente tem normalmente uma tabela ali em coluna, aqui é só uma sugestão, mas normalmente a gente usa nos índices das linhas, né, nessa coluna da esquerda aqui, a lista dos não terminais que a gente vai querer derivar. A gente usa nos índices das colunas, né, que fica na primeira linha, a lista dos terminais que eu quero reconhecer e na célula que vai casar entre a linha não terminal e o símbolo terminal, qual é a produção que vai ser derivada. Ou seja, para cada símbolo que eu tiver na minha entrada, eu vou verificar qual é qual é a produção, né, dependendo do não terminal que eu estou analisando agora, certo? Então, como é o processo de construção dessa tabela? O primeiro passo é a gente construir aqueles conjuntos first e follow que a gente viu na aula passada, certo? E aí o que é que acontece? Eu sabendo quem é o primeiro e quem é o seguinte, eu vou fazer o seguinte: para cada terminal pertencente ao conjunto first de um determinado terminal, a produção que a gente vai escolher é a que deriva diretamente. Ou seja, se eu tenho aqui nesse caso aqui o não terminal é linha. E ele, o first dele, né, o conjunto dos primeiros elementos, chega até o mais através dessa produção, então eu vou colocar na linha onde eu tenho o não terminal é linha, na coluna onde eu tenho o terminal mais, essa produção aqui, certo? Então, estou adiantando aqui. Então, por exemplo, aqui está um não terminal, aqui está um terminal. Se eu consigo chegar até ele desse jeito, eu vou colocar essa produção como sendo a produção que eu vou executar quando eu tiver esse símbolo aqui, certo? E depois, para cada não terminal que deriva uma cadeia vazia, que aí o que é que pode acontecer? Eu tenho uma produção como essa aqui. Linha implica em epsilon. Então, se a linha implica em epsilon, e eu tenho, por exemplo, T e a linha aqui, eu não posso colocar esse linha aqui, eu posso colocar esse linha aqui como epsilon, e nesse caso, o primeiro símbolo que eu vou reconhecer não é mais o mais aqui. O símbolo que eu vou reconhecer a partir daqui é o conjunto seguinte, né, o follow de linha. Então, para cada terminal, não terminal que deriva uma cadeia vazia,
um terminal que pode ser alcançado usando a produção epsilon, ele vai ser derivado se ele tiver no conjunto follow, né? Então vamos ver o algoritmo em si. O algoritmo em si é, para cada produção A implicando em uma cadeia qualquer alfa, né, constituída de terminais e não terminais, faça. Para cada terminal A que tiver no conjunto first de alfa, né, ou seja, que apareça como primeiro dessa cadeia alfa, eu vou acrescentar essa produção, A implica em alfa, na tabela, no índice, né, no índice lá da matriz, na linha A maiúsculo, né, coluna A minúsculo. Ou seja, se eu tiver uma produção qualquer a partir do símbolo não terminal A, eu vejo quais são os que eu consigo derivar com first de A. Todo mundo que eu tiver com esse first de A não, alfa, né? Todo mundo que aparecer no first de alfa, ele vai, o A vai conseguir derivar diretamente. Então, se eu vou conseguir derivar um determinado símbolo com essa cadeia alfa através do first, aquela produção ela é inserida na tabela na linha A maiúsculo, coluna minúsculo, certo? Então, é o que é o óbvio, né? É o que esse que eu falei aqui. Eu tenho dizendo que a linha implica em alguma coisa que comece em mais. Se eu tenho que derivar linha e o próximo símbolo da cadeia é mais, então a minha opção é usar essa produção aqui para derivar essa cadeia, certo? E aí eu coloco essa produção na minha tabela, né, como eu mostrei aqui, né? Linha com não terminal, coluna com terminal que a gente vai pegar na entrada. Aí, o segundo passo, né? Se nesse meu conjunto aqui, nessa minha cadeia aqui alfa, se eu tiver que eu posso chegar à produção vazia, né? Ou seja, se o epsilon estiver no conjunto first de alfa, o que é que eu faço? Eu pego o follow de alfa, né? Ou seja, o que vem depois de alfa, e digo, eu consigo chegar nesses terminais que estão seguindo alfa, se essa minha produção ela derivar em cadeia vazia. Então, para cada terminal B no follow de alfa, adicione a produção A implica em alfa na tabela na linha A, coluna B. Ou seja, se eu consigo, através de uma produção, derivar a cadeia vazia, e depois dessa cadeia vazia eu tiver um símbolo qualquer, então essa produção que vai me levar à cadeia vazia, ela é inserida dentro do símbolo A, que está derivando, para o terminal B, que é o que eu estou querendo achar, que é o que eu estou querendo casar na minha entrada, certo? E finalmente, se eu tiver em first de alfa o fim de linha, né? Ou seja, o fim de entrada, perdão, né? Se eu conseguir em first de alfa derivar uma cadeia vazia e depois da cadeia vazia eu vou ter o fim da entrada, então eu adiciono essa produção também no índice da tabela A para o fim da entrada, ou seja, eu vou ter uma produção não só dos terminais, mas também eu vou ter uma produção para dizer que a cadeia foi reconhecida. Vamos ver na prática que a gente entende melhor. Então, na aula passada, a gente viu essa gramática aqui. Eu só desmembrei aqui as produções, né, que aqui era linha implica em mais TE ou epsilon. Né? Aí eu desmembrei só para a gente fazer segundo o algoritmo, certo? A gente já tinha calculado ontem o conjunto first de cada um, já tinha também construído o conjunto follow de cada um, né? Então, a gente vai fazer isso. Então, o que é que eu faço? Eu, seguindo o algoritmo,
né? Eu pego para cada produção A implica em alfa. Nesse caso aqui, E implica em T é linha, certo? Aí o que é que eu faço? Eu pego para cada terminal que tiver no first desse primeiro conjunto, eu vou e adiciono essa produção como sendo o conteúdo da célula desse terminal. Então, por exemplo, E implica em T é linha. Ou seja, quando eu derivar E, eu vou fazer o T como sendo meu primeiro símbolo, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho que ver o conjunto first, né? O conjunto que eu consigo alcançar primeiro. De T, o conjunto first de T está aqui. É o abre parênteses e o ID. Então, para essa linha do não terminal eu vou na coluna correspondente ao abre parênteses e ao ID e digo, olha, eu posso chegar a um ID a partir dessa produção. Da mesma forma, eu consigo derivar abre parênteses a partir de E usando essa produção. Veja que ele não vai conseguir diretamente, mas ele vai conseguir por quê? Porque quando eu fizer as outras derivações, T vai implicar em algum valor que vai me dar ou um ID ou um abre parênteses, certo? Então aqui a gente fez essa primeira produção. Como ela não implica em cadeia vazia, então eu não preciso testar as outras produções, né? Eu coloco somente aqui. Aí, vamos lá para a segunda produção. E' implica em mais T'. Aqui, o primeiro símbolo que eu consigo chegar é o mais. Então, eu só tenho essa possibilidade, né? Ou seja, de E' eu vou derivar o mais através dessa produção E' implica em mais T'. Certo? Essa aqui foi mais tranquila, porque o terminal já apareceu no início. Aí vamos lá. A terceira produção é E' implica em Y, né? Ou seja, ele vai gerar a cadeia vazia. Se ele vai gerar a cadeia vazia, o que é que eu faço? Eu vou inserir essa produção em todos os símbolos, em todos os terminais que sejam follow, né? Ou seja, que sejam seguintes de E'. Por quê? Porque se eu consigo derivar E' em epsilon, então eu posso gerar a cadeia vazia e depois pegar todo mundo que está no follow de E'. Então eu faço o seguinte, E' implica em epsilon. Então eu vou aqui em E' e vou colocar essa produção E' implica em epsilon em todo mundo que é follow de E'. Quem é o follow de E'? O fim da cadeia e o fecha parênteses. Então eu boto E' implica em epsilon em fecha parênteses e fim da cadeia, certo? Que era aquelas outras duas regras que a gente tem. E aí eu vou continuando. Da mesma forma, T implica em F'. O que é que eu faço? Eu pego, como não é uma cadeia vazia, eu pego o conjunto first de F. Quem é o conjunto first de F? Abre parênteses e D. Então eu pego essa produção e coloco na linha do não terminal T para ID e para abre parênteses, que é o first desse F aqui. Aqui da mesma forma, T' implica em asterisco. O first de asterisco é o próprio asterisco, então volta essa produção aqui. T implica em epsilon, aí pronto, a gente vai fazer T' implica em epsilon, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar todo mundo que está no follow. Quem é que está no follow de T'? Mais cifrão e fecha parênteses. Então, eu coloco essa produção aqui em mais cifrão, que é o fim da entrada, e fecha parênteses. E aí a gente vai terminar aqui com F implica em A parênteses D, então o terminal é o A parênteses, então eu vou colocar aqui em F implica em A parênteses, fecha parênteses, e finalmente eu tenho o F implica em ID, ou seja, eu tenho na linha F, coluna ID, eu coloco essa produção
F implica em D. E aí a gente tem a nossa tabela sintática para. Então, digamos que eu tenho aqui essa produção. A mais B vezes C, certo? E aí eu quero fazer quais são as derivações que eu vou, certo? Vou fazer aqui os exemplos de derivações, certo? Como é que eu posso fazer as derivações? Eu começo pelo meu símbolo S, ele vai me levar o terminal inicial, que é o E, certo? Então, isso aí é, nessa gramática, meu símbolo inicial é o E. Aí, beleza. Aí eu posso começar aqui, ó. Eu tenho um E e tenho a expressão, a minha entrada aqui é o abre parênteses. Qual é a produção que eu vou fazer? Aí eu olho, linha E, coluna abre parênteses. Então eu vou substituir o E por T, é linha. Então, isso aqui vai me dar T, é linha. Aí beleza. Agora, eu ainda não reconheci o abre parênteses, né? E eu tenho um símbolo terminal, não terminal T. Então eu tenho um T e quero um aparente. Eu vou fazer, substituir esse T por F T'. Então eu vou ter F T', é linha. Para ficar. Certo? Aí ainda não consumiu aparentes. E tem um F agora para derivar, né? Sempre fazendo a derivação mais à esquerda. Eu tenho um F e tenho um aparentes. Aí o que é que eu tenho? Opa, esse aqui. Eu substituo por aparentes fecha parênteses. Então, eu vou substituir o F aqui por aparentes fecha parênteses, aqui com telinha e é linha, certo? Aí, nesse caso, o aparentes, ele já casou. Então, agora, eu vou tentar reconhecer o A, né? E vou botar em negrito que a gente já reconheceu. Agora o próximo da minha cadeia de entrada é o A, e, que é um ID, né? E o meu símbolo agora é o E. Então eu tenho um E e tenho um ID. Então eu tenho o quê? Substituir esse E por T, é'. E assim a gente vai fazendo. Então, aparentes, T, é', e continua com T', é', e assim sucessivamente. Então, o que é que acontece? Nessa tabela, dado o próximo símbolo que eu vou consumir da entrada e o meu próximo não terminal que eu preciso derivar, eu posso, através dessa tabela, saber qual é a produção que eu tenho que derivar. Certo? Vou voltar aqui a apresentar. Então, uma vez que a gente tenha construído essa tabela aqui, a gente consegue fazer esse processo de derivação bem mais simples. Vou esquecer até de falar outra coisa, né? E quando não tem um, um, um símbolo na tabela. Então, por exemplo, eu tenho aqui e coloco aparentes A, B, certo? O que é que ele vai fazer? Deixa eu voltar aqui para que a gente já a parênteses A, aí não tem um mais, tem um B aqui, certo? Aí beleza, eu já fiz essa produção, o próximo a reconhecer é o A, ele vai conter
Então ele vai substituir, vamos fazer isso aqui, F, T', E', T', L'. Depois a gente tem o F implica em D, então a gente, no caso, teria o A, reconhecer o A, e a gente tem T', E', fechou parênteses, T', E'. Ok. Aí qual é o próximo símbolo terminal? É um T'. E qual é o próximo? O próximo não terminal, né? O próximo terminal a ser reconhecido é o B. Aí eu venho T' e D. O que é que aconteceu? Não tem nada. Ou seja, não tenho nenhuma produção que consiga, a partir de T', derivar o próximo símbolo da entrada, que é um terminal. Ou seja, aqui a gente tem um erro, certo? Quando você não tem uma entrada na tabela em que aquele não terminal deriva o terminal que você quer, então a gente tem um erro no reconhecimento, certo? Então é interessante esse processo de você fazer esse reconhecimento aqui através da tabela, por quê? Porque você não precisa criar um autômato, você não precisa criar, substituir, remover as expressões epsilon, não, você só precisa criar essa tabela aqui, sintática. Se você criar essa tabela, você vai ter exatamente quais são as produções que você tem que fazer para cada não terminal que você quer reconhecer, que você tem nas produções, e o terminal que é o próximo da entrada, certo? E aí a gente tem um conceito que tem no livro, que são essas gramáticas que a gente chama LL. Então, o que são as gramáticas LL? Os dois L é de left, né? No caso, o primeiro L é dizendo, você tem uma gramática onde eu faço a avaliação sempre da esquerda para a direita, né? Ou seja, eu sempre pego o for fazendo o reconhecimento da esquerda para a direita. E a produção que eu vou derivar, ele é sempre a mais à esquerda. Então, eu vou fazer essa derivação aqui, e sempre eu começo da esquerda para a direita e sempre faço a derivação do símbolo mais à esquerda. Então, esses dois L's aí, esses duas esquerdas aí, elas compõem o que a gente chama de uma gramática LL, ou seja, uma gramática que eu posso fazer um reconhecimento da esquerda para a direita, sempre fazendo a produção mais à esquerda, certo? Então, esses tipos de gramáticas que permitem essa análise, elas são chamadas de gramáticas LL. E aí, quando a gente coloca aqui esse K, significa o quê? Esse K é de look ahead, ou seja, quantos símbolos eu tenho que olhar na frente da minha entrada para saber qual é a produção que eu vou escolher. Nesse caso, desse exemplo passado aqui, eu só preciso olhar o próximo símbolo. Então, eu tenho um não terminal. Se eu pegar o próximo símbolo, eu já vou saber qual é a produção que eu tenho que derivar, independente da cadeia que eu queira fazer lá na frente. Então, esse K aqui que a gente chama é quantos símbolos eu tenho que dar um look ahead, né? Eu tenho que olhar para frente para poder derivar, certo? Nesse caso dessa gramática aqui, que a maioria das gramáticas que a gente tenta fazer é uma gramática LL1, ou seja, eu consigo
sempre fazendo, derivando a produção mais à esquerda, e consigo fazer isso olhando apenas um símbolo, que é o próximo símbolo da minha entrada, certo? Então, isso é o que a gente chama de uma gramática LL1, né? E por que LLK? Porque pode ser que alguma gramática, você só com o próximo símbolo, você não consiga fazer o reconhecimento. Aí o que é que você vai fazer? O que você vai fazer, o que você pode fazer, é expandir. Ou seja, ao invés de dizer, se vier um ID, eu posso criar aqui mais colunas na minha tabela, dizer, se vier agora um ID e um mais, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer isso. Se vier um ID e um asterisco, eu tenho que fazer isso. Só que quando você vai para dois, né, dois símbolos, os dois próximos símbolos, você já vai ter uma quantidade quadrática aqui da quantidade de colunas. Então, nesse caso aqui, eu tenho 6 colunas. Então, se eu for fazer uma gramática LL2, eu vou ter, além desses aqui, eu vou ter. O que é que acontece quando eu tenho um ID seguido de um mais? Um ID seguido de um asterisco, um ID seguido de. E se eu tiver um mais seguido de um ID, um asterisco, e assim sucessivamente, certo? Então, as gramáticas com K maior do que um, normalmente explodem aí a quantidade de entradas na tabela e não são muito atrativas. Então, a gente sempre tenta que sejam LL1, certo? Então, se a gente tiver uma tabela e tiver mais de uma produção em uma célula, ou seja, a partir de um terminal eu posso derivar duas expressões diferentes, a gente diz que ela não é LL1. Por quê? Porque no caso aqui a gente tem uma ambiguidade quando você vai fazer esse reconhecimento, certo? Então, normalmente, para a gente pegar uma gramática LL1, essa gramática ela não deve ter ambiguidade, não deve possuir recursão à esquerda, não pode ter fatoradas, né, ou seja, fatoração à esquerda, e você não pode, por exemplo, numa produção que tenha implica em A alguma coisa ou em B alguma coisa, você não pode ter que A e B pode ser vazio. Por quê? Porque aí você pode derivar o vazio tanto por A quanto por B. Então, se tiver nessas regras, há, há uma possibilidade muito grande dessa gramática ela ser LL1. Mas a única forma da gente saber se ela é LL1 ou não é fazendo a tabela sintática, certo?